O ministério pastoral é uma vocação maravilhosa, algo que traz muitas alegrias e realizações, mas é também, por sua natureza, algo que produz tensões emocionais, decepções, tristezas. E é necessário o pastor ou líder ter muito cuidado para que estas tensões, tristezas e decepções não transbordarem o tempo todo para a família, ou seja, para a esposa e os filhos. Por isso, o meu conselho neste vídeo é para que pastores protejam suas esposas e seus filhos. E como é que isso pode ser feito? Recentemente, um pastor me procurou e me pediu um conselho, pois ele percebeu que sua esposa estava muito entristecida por conta de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. E o meu conselho para ele foi para que ele poupasse a sua esposa e pedisse aos irmãos da igreja, especialmente aqueles que são vinculados aos ministérios, que não usassem a sua esposa para ser portadora de algum tipo de recado. Por muitas vezes, pessoas acham mais fácil falar um problema com a esposa do pastor para que ela aí sim comunique ao pastor. E nós, como líderes, devemos fazer os nossos irmãos compreenderem que a comunicação, especialmente de problemas, deve ser feita direta ao pastor, e não à esposa do pastor, e não a um filho do pastor. Então, os pastores têm que ter muito cuidado e pedir isso aos seus liderados, para que haja uma comunicação mais direta com o pastor. Segundo, devemos dar preferência para tratar também os problemas dos membros da igreja em gabinete pastoral. Então, sempre é muito bom o pastor ter uma agenda aberta e falar isso de púlpito, para que os irmãos possam procurá-lo, para que esse atendimento seja feito especialmente em gabinete pastoral. Hoje há a facilidade da comunicação e não é saudável o pastor conversar com um membro da igreja por telefone, tratando de algo delicado, tendo a esposa e os filhos a ouvir a conversa. Isso não é muito bom. Sempre é recomendável que haja um lugar reservado. Terceiro lugar, evite comentar de algo que um irmão fez ou te falou, que te magoou. Evite falar isso na frente de teus filhos. Isto pode gerar neles uma certa antipatia desnecessária por aquele irmão. Então, isso é um cuidado que o pastor também deve ter. Então, é muito comum os pastores cometerem estes erros, e é por isso que temos muitos lares pastorais que estão sofrendo algum tipo de enfermidade emocional, vamos assim dizer. Eu creio que esses conselhos são simples, mas que poderão fazer a diferença para criar um melhor ambiente familiar ao pastor. E se você está assistindo esse vídeo e é um membro de uma igreja, eu quero te fazer um apelo direto. E o apelo é o seguinte: ore diariamente pelo seu pastor e pela sua família. Eu tenho esse hábito de todos os dias orar pelos meus pastores, que são os bispos da denominação, por suas famílias, por suas esposas. Recomendo isso de púlpito também aos membros lá da igreja que pastoreio, que orem por mim diariamente, que orem pela minha família. E aqui nesse vídeo faço esse apelo a você, que é membro de uma igreja e que talvez ainda não tenha esse hábito. Ore diariamente pelo seu pastor e pela família dele. As famílias pastorais precisam ser amadas e protegidas. Então ajude o seu pastor a proteger e a preservar a família dele. Então fica aqui esse conselho aos pastores e líderes, mas também a todos os membros de uma maneira geral.
Que Deus nos abençoe e guarde a igreja dele, no nome santo de Jesus. Um grande abraço.